Olá pessoal, hoje é domingo, dia 30 de março e esse é um vlog de leitura, um vlog de acompanhamento, de atualizações das minhas leituras. Eu comecei a ler O Mundo Perdido, do Arthur Conan Doyle, li o capítulo 1, vou começar o capítulo 2, página 20, mas eu tenho essas outras leituras, esse aqui são os livros que eu mostrei no último vídeos do canal, que de alguma maneira eu quero comentar, quem sabe fazer vídeos específicos para alguns, não todos. Mas temos aqui também os livros de projetos e eu também vou organizar a minha leitura e começar a ler. Então esse vídeo é para fazer esse acompanhamento, compartilhando com vocês a minha rotina de leitura, como eu pretendo fazer isso ao longo da semana, ler esses livros ao longo da semana. E hoje, né, eu já comecei. Eu vou continuar lendo o Arthur Conan Doyle. Eu quero, pelo menos, dessa pilha aqui que eu mostrei no vídeo passado, eu quero ler pelo menos 3 livros. O livro Autobiografia, O Mundo de Ontem, eu já estou adiantada, na página 130. Excelente. Eu já comecei a ler esse livro, pretendo ler um pouco mais hoje e intercalar com esses calhamaços aqui, né? Por exemplo, eu pretendo ler um bocado desse livro aqui, Médico de Homens e Almas. Geralmente eu intercalo 3 livros, né? Então, como eu estou começando esse daqui, é bem tranquilo, e pretendo nas próximas 2 horas dar um gás, avançar aqui na leitura, aí eu consigo avançar nesses 2 livros, e como esse é um calhamaço, eu também aproveito este domingo para, pelo menos, revisar o que eu já li, né? Como eu falei no vídeo anterior, esse livro eu comecei a ler no passado, excelente, estava adorando, mas eu acabei não dando continuidade, outras leituras passaram na frente, e agora eu estou retomando. Então eu vou tentar de alguma maneira intercalar essas 3 leituras. E aí conforme for eu pego um outro livro para ler. Mas eu vou compartilhar com vocês essa dinâmica, como que funciona por aqui. Não tem uma regra, eu simplesmente vou lendo, alguns vão ficando para trás. Mas eu pretendo focar bastante nesses livros e concluir a minha pilha. Pelo menos esse vai ser um desafio. Vamos ver. Já essa pilha aqui são livros de projetos. Em abril eu começo No Caminho de Suan. Eu também estou lendo Os Demônios. Faltam 300 páginas para finalizar. Mas nós estamos relendo, estou fazendo revisões nos sprints toda segunda-feira às 18 horas na área de membros. Eu faço sprint e nos intervalos eu vou comentando sobre aquela sessão que eu li, e assim eu vou fazendo as atualizações sobre os principais acontecimentos. Estou amando essa leitura e pretendo também pegar ele para ler hoje. E conforme eu for lendo, eu compartilho com vocês aqui, fazendo as atualizações. Também estou lendo O Grande Sertão Veredas, nós estamos na parte do julgamento do Zé Bebelo. A gente faz os sprints referente a esse livro às quartas e sextas, mas sexta-feira tá mais complicado. Provavelmente nós vamos ficar com as quartas. É o mesmo esquema do livro Os Demônios, eu faço os sprints e depois a gente faz atualizações daquelas sessões que nós lemos. Outro livro de projeto é Como Educar Sua Mente, da Susan Wise Bauer. Também estamos lendo em sprints, eu estou no capítulo 5 e a gente faz essa leitura às terças. Então esses livros aqui, eles acontecem na área de membros e reforçando, nós temos sprints específicos para cada uma das obras. Então hoje, nesse momento, eu vou pegar esses 3 livros, intercalar os blocos de leitura que eu faço aqui, lendo esses 3 livros e também vou pegar Os Demônios para ler. Qualquer mudança eu compartilho aqui com vocês. Então é isso, vou fazer a leitura e daqui a pouco eu volto para as atualizações do que eu consegui de fato ler e como que foi essa minha experiência. Então até mais. Bom, vamos lá para as atualizações. Eu li por 1 hora e parei na página 54. Eu li até o capítulo 4, né? Fiz aqui anotações para acompanhar bem a história, principalmente o começo, para saber mais detalhadamente o que está acontecendo e assim eu consigo entrar na história. Eu estou gostando bastante. Eu gosto muito dos livros do Arthur Conan Doyle porque, além de você ter aventura, você ter ação, é um livro muito inteligente, pelas questões científicas que ele traz aqui. Por exemplo, ele vai falar sobre questões zoológicas, da paleontologia também. E aproveitando aqui para fazer as atualizações, o começo do livro ele é interessante porque ele vai falar sobre as motivações que levaram o personagem Maloney a procurar por uma grande aventura, para realizar grandes feitos,
porque ele estava apaixonado por uma jovem, a Gladys, só que ela o rejeita por ele ser um homem comum. Ela fala que ela ama um ideal de homem. E aí ela vai falar que esse homem ideal ele tem que ser corajoso, deve ser um homem de ação, capaz de encarar a morte sem medo, um homem de grandes feitos. E na verdade ela não ama nem esse homem, ela ama as glórias que ele conquista. E que o Malone, ele deveria fazer isso, sair em busca de grandes aventuras, conquistas, mas não só para agradá-la, mas sim que isso já fizesse parte da sua natureza. Uma natureza impetuosa, inquieta. Então o que ela quer é casar com um homem famoso. E como o Malone ele está apaixonado por ela, ele se sente instigado a buscar essa aventura para conquistar tanto a sua amada como também conquistar o seu lugar no mundo. E essa vai ser a motivação para a aventura que nós vamos conhecer aqui na história. E aí ele está determinado a sair em busca de uma grande aventura. O que ele faz? Ele é jornalista, ele vai até o jornal onde ele trabalha, conversa com seu editor-chefe e fala para ele arrumar uma missão que fosse perigosa, desafiadora, que ele fosse enviado para alguma missão especial. O editor ele fica reticente, ele acha o comportamento do Malone um tanto estranho, mas logo em seguida ele tem a ideia, né? Ele vai sugerir que Malone tente expor uma fraude de um certo professor chamado Challenge e que ele deveria tentar a sorte com esse professor, que outros jornalistas não tiveram, porque esse professor ele é muito agressivo. E a gente vai descobrir por que disso. E o Malone ele vai tentar de alguma maneira entrar em contato com esse professor. Mas para isso, ele vai ter que conhecer mais o professor, né, as coisas que ele fez. Então ele vai puxar a lista dos feitos do professor Challenge. E ele descobre que esse professor, ele fez uma expedição na América do Sul. Depois que ele voltou dessa expedição, ele começou a divulgar o seu trabalho, mas ninguém acreditou porque ele foi sozinho, não teve testemunhas. E ele acabou sendo ridicularizado e dessa forma ele passou a rejeitar completamente a imprensa, tanto que alguns repórteres queriam falar com ele para ele publicar os seus trabalhos, as provas que ele tinha. E cada vez que um jornalista ia até a casa dele, ele brigava, ele partia para a luta. Fala aqui de uma situação que ele jogou um jornalista pela escada, outro que ficou com a cabeça quebrada. Então o Malone ele está nessa situação e ele vai tentar entrar em contato com esse professor. Mas ele sabe, né, diante de todas essas informações do gênio difícil desse professor, ele sabe que não pode chegar lá e se apresentar como jornalista. Então, ele vai mandar uma carta para o professor, falando sobre os seus trabalhos, e ele vai se passar por um jovem que também é entusiasta pela ciência, que gosta do trabalho do professor e que tem algumas dúvidas e gostaria de tirar essas dúvidas com ele. A resposta do professor é sempre com desprezo, mas ele resolve receber esse rapaz, né, que é o Malone, se passando por esse jovem interessado em ciências, mas ele ali está como jornalista. Então ele vai até a casa do professor e aí ele começa a se enrolar, porque o Malone mesmo não sabia nada sobre ciência. É claro que o professor Challenger iria discorrer sobre aqueles assuntos que estavam na carta ou as questões que o próprio Malone levantou como dúvidas, mas ele percebeu que o Malone não sabia de nada e, na verdade, ele já até mesmo sabia que ele era um intruso, que ele era um jornalista e ele estava ali apenas para extrair informações dele sobre a expedição que ele fez. E o professor ele foi ficando cada vez mais irritado, cada vez mais furioso. E aqui fala que realmente ele era muito violento. E o Malone tenta ali intimidar o professor, falando que ele não pode agredir ele, porque senão iria processá-lo. E o professor ficou ainda mais irritado. O que vai acontecer? Ele vai partir para cima do Malone, eles vão entrar numa luta, até que eles vão parar no meio da rua e um policial ele se aproxima e consegue apartar essa briga. Mas pela fama do professor, o policial fala que não é a primeira vez, você sempre faz isso, e pergunta se o Malone queria prestar alguma queixa, mas ele fala que não, porque ele reconhece que estava errado. E assim que o policial vai embora, o professor ele muda completamente de atitude e convida novamente o Malone para entrar, falando que a conversa entre eles ainda não tinha terminado. E assim, 10 minutos depois dessa confusão, eles entram e aqui a gente tem uma mudança de tom, porque o professor ele gostou da atitude do Malone em não denunciá-lo, em reconhecer que estava errado naquela situação e deu uma chance para esse jovem e começa a fazer confidências e revelações sobre a sua expedição. Mas o professor ele coloca ali a sua condição que ele revelaria se Malone ele prometesse que não iria publicar aquilo que o professor estava revelando para ele. Então eles aceitam.
e a gente começa a conhecer mais detalhadamente como que foi a expedição desse professor na América do Sul, e é bem interessante. Então agora ele tem, né, o professor, ele tem um aliado, que é o Malone, ele já sabe tudo o que aconteceu nessa expedição. Ele olha ali as provas físicas que ele tem, ele vai mostrar um osso, ele vai mostrar ali uma caderneta de um homem que ele encontrou no momento que ele estava fazendo essa viagem. E ele deixou uma caderneta com pinturas e figuras de seres que até então as pessoas acreditavam que estavam extintos. E aí eles encontram um mundo perdido. Eu estou curiosa para saber o que vai acontecer, porque me parece que o professor Challenge vai organizar uma nova expedição, já que a primeira expedição que ele fez, ele foi sozinho. E agora ele quer levar alguém como uma prova das suas descobertas. Então eu estou nesse momento em que o professor Challenge, ele revelou para o Malone as suas descobertas científicas e o porquê que ele odeia tanto a imprensa. E agora eu vou intercalar, né, com a leitura do Stefan Zweig, a autobiografia O Mundo de Ontem. E daqui a pouco eu retorno para fazer as atualizações, o que eu estou achando do livro, pretendo avançar bastante e depois eu vou seguir com as próximas leituras, mas eu volto para conversar aqui com vocês. Bom, finalizei o bloco de leitura da autobiografia O Mundo de Ontem. Eu finalizei o capítulo Paris, Cidade da Eterna Juventude, e também o capítulo Desvios no Caminho em Busca de Mim Mesmo. Consegui ler esses 2 capítulos e agora eu vou ler Para Além da Europa. Claro, né? Como o próprio capítulo diz, eu li sobre o momento, a temporada que ele passou em Paris, e é interessante que ele vai falar sobre tanto o contexto histórico da época, político, como também o estilo de vida, sobre sua experiência em Paris, as influências, os contatos. Ele falou isso no capítulo anterior sobre Berlim, a gente acompanha a sua experiência. É um livro sensacional, muitas referências, e esse último capítulo a gente acompanha ele como um jovem escritor começando no ramo da escrita e também algumas dificuldades que ele teve, porque ele exigia muito de si, já que ele tinha contato com os melhores escritores. Então ele tinha esses escritores como referência, ele também traduzia obras, então isso de certa forma bloqueava ele, mas quando ele escrevia e colocava para publicação, sempre foi muito bem elogiado, recebido. E aqui nesse capítulo ele fala sobre uma superstição que ele teve, porque ele estava escrevendo peças, mas algumas coisas aconteceram com os atores, até mesmo, se não me engano, com o diretor, quando eles encenavam a peça dele. Realmente são situações inusitadas. Esse próximo bloco eu vou pegar Os Demônios para ler, depois eu vou reiniciar lendo O Mundo Perdido, depois a autobiografia e depois eu pego Os Demônios, mas eu também quero pegar Médico de Homens e Almas, enfim. Vamos ver, porque eu também tenho outras tarefas para fazer ainda hoje. Vamos ver o que eu ainda consigo ler por aqui e eu faço as atualizações. E no final eu faço um balanço como que foi esse meu dia de leitura por aqui. Agora eu vou ler Os Demônios. Eu vou ler o capítulo 8 da parte 2. Falta pouco para terminar essa parte. Eu estou bem ansiosa para começar a terceira e última parte para saber como que vai ser o desfecho, o desenrolar dessa história. Muitas coisas interessantes. Esse livro é sensacional. Então, eu vou fazer 2 blocos de 30 minutos e daqui a pouco eu volto para fazer as atualizações. Bom, pessoal, eu li 2 capítulos do livro Os Demônios. E só falta o capítulo 10 para finalizar a parte 2. Falta pouquinho, mas eu vou ficando por aqui, eu não vou forçar, porque é uma leitura que requer atenção e eu ainda tenho outras tarefas para fazer. Bom, li 22 páginas, né, esses 2 capítulos, e ao longo do dia eu também li 82 páginas, somando as outras leituras. Então, no total, no dia de hoje, eu li 104 páginas. Eu estou encerrando as leituras do dia por aqui, eu já estou com sono, mas eu ainda tenho 2 tarefas para fazer. Então, essa foi a minha rotina de leitura do dia de hoje. Esse domingo foi um dia mais tranquilo e eu pude dar um gás nas minhas leituras. Poderia ter lido mais, mas eu já comecei a ler na parte da tarde. Mas, de qualquer maneira, eu estou satisfeita. E amanhã eu vou continuar com as minhas leituras, intercalando os livros que eu quero ler para o canal com os livros dos projetos. Intercalando e avançando nessas leituras. E aí eu vou compartilhando com vocês ao longo dessa semana. Vou ficando por aqui e até mais.